realmente tem o espírito de adoração, que busca o Senhor em espírito e verdade. Nós vamos estar continuando a nossa série de mensagem. Os irmãos já sabem até o texto que vai abrir, né, irmãos? Terceira epístola de João. Aleluia. No capítulo 1 e o verso... Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 1 e o verso 2. Hoje está bem calor. Aleluia. Estou mais tranquilo, irmão. Tem aquelas crianças para rasgar os copos e fazer barulho, dá para concentrar mais, né? Deus preparou uma salinha boa. Então vamos ler. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Pode sentar glorificando o Senhor. Irmãos, eu quero ler um texto. Você pode permanecer sentado se você quiser abrir, amém? Porque o louvor já fica um pouco em pé, os irmãos estão descansados. Jó capítulo 1, verso 1. É o texto base que nós vamos estar pregando hoje. Jó capítulo 1 e o verso 1. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Santo de Israel. Eu diga amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 jumentas de boi. E 500 jumentas, era também muitíssimos os servos ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ia seus filhos à casa um dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Senhor, fala conosco na tua palavra, pois nós necessitamos ouvir a tua voz aqui nessa noite. Pai, que essa mensagem que vai ser ministrada venha ser do céu, para que nós venhamos, ó Pai, aprender com o Senhor, que o teu Espírito nos revela aquilo que nós necessitamos ouvir nesta noite. Aqueles que nos assistem pela internet também, Jesus, de algum lugar, de alguma forma, fala, Senhor, com os teus filhos, em nome do Senhor. Amém, igreja? Sétimo série dessa mensagem sobre tricotomia, corpo, alma e espírito. E nós estamos vendo diversos personagens bíblicos que passaram por momentos da sua alma abatida, de tristeza, de problemas, de aflições. Mas aqui hoje nós vamos falar sobre esse homem, sobre Jó, porque aqui eu quero ser bem objetivo nesta palavra. Aqui a história de Jó, ela é real, ela não é um conto de fadas. Muitos teólogos dizem que é somente uma teoria, uma história que não aconteceu. Mas quando você vai relatar essa história de Jó, você vai ver que ele tem uma geografia. Jó, ele tinha uma terra. Jó nasceu na terra de Uz.
E aqui quando você vai ver que Jó, ele é um homem tão real, não é um homem novelesco, um capítulo de novela, que às vezes as pessoas se inspiram em uma história. Não é um conto de fadas. Mas aqui nessa história que nós vamos tratar aqui, todos os fatos da história de Jó, nós podemos aqui observar que o Jó era um homem que tinha filhos abençoados. Jó era um homem que tinha riqueza. Jó era um homem íntegro, reto, um homem que obedecia ao Senhor, que desviava de todo o mal. Então aqui nós podemos ver que a primeira coisa que nós podemos observar aqui em Jó, que ele era um homem existente, um homem que tinha uma terra, que era a terra de Uz, que ele habitava. E aqui a Bíblia fala que no extremo do Oriente. E olhando para essa história, a Bíblia vai dizer que ele era um homem, um dos mais ricos do Oriente. Jó era respeitado em todas as suas áreas. Então, irmãos, o objetivo aqui é porque a gente podemos obter algumas vitórias em tempos difíceis, em meio a algumas crises, dificuldades. Nós podemos observar porque no meio da tanta tribulação que nós possamos, a nossa fé é provada todos os dias. A minha fé, a sua fé, ela não cessa de ser provada. Ela é provada hoje, é provada amanhã. Em meio às atribulações que nós passamos, nós podemos observar que nós deixamos de ser autoconfiantes em nós, mas nós agora deixamos de confiar no nosso próprio braço para confiar em Deus. Nós deixamos de confiar em si mesmo para confiar no Deus sobrenatural. É isso que nós fazemos. Porque quando o maldito homem que confia no homem, na força do seu braço, assim diz a palavra de Deus, quando eu confio em mim mesmo, na minha força, maldito sou, porque amanhã eu não sei como se eu vou acordar. Esses dias atrás, um jovem, até filho de pastor, uma bênção, instrumentista, trabalhador, e de repente ele foi pegado por uma doença tão terrível que ia paralisando todos os seus membros. Uma semana antes eu conversei com ele na porta da minha barbearia, alegre, forte, e de repente ele estava dentro do CTI já, os seus membros tudo já parando. Mas Deus reverteu a situação, Deus deu a vitória, ele está de pé. Nós já encontramos outras vezes agora, já conversamos. É isso que eu te falo, nós não podemos confiar na força do nosso braço, mas nós devemos confiar em Deus, que Ele é todo poderoso. Nesta noite, quem está entendendo? E aqui, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós reconhecemos que nada de nós podemos fazer, nada podemos com a nossa força, a não ser confiar em Deus. Então, essa noite, eu quero olhar com você quantos desafios Jó passou, mas quantas vitórias também Jó venceu, porque Jó, ele foi ferido na sua alma, foi ferido no seu corpo. Jó passou por diversas tribulações, diversos desafios, e aqui nós vamos aprender a superar alguns desafios falando sobre Jó. E aqui podemos observar nessa mensagem que tudo acontece de ruim, porque às vezes nós pensamos que é só o diabo, mas Deus também permite que algumas coisas aconteçam de ruim. Quando você vai olhar a história sobre a permissão de Deus, você vai ver que Jó, quando Deus estava reunido com seus anjos, com seus filhos, e a Bíblia fala que nesta reunião Satanás ele aparece, e Deus pergunta: de onde vem? Satanás diz: de rodear a terra, passear por ela. Mas o interessante é que essa mensagem, querido, não é Satanás que pediu para tocar na vida de Jó, mas Deus, ele fez uma grande propaganda primeiro, antes de Satanás pedir. Deus falou: viste o meu servo Jó, o homem íntegro, o homem fiel, o homem que desvia do mal. Aí Satanás colocou seus olhos sobre a vida de Jó e disse: olha, claro,
o Senhor dá tudo para ele. Jó tem dinheiro, Jó tem uma bela família, Jó é muito respeitado. Então deixa eu tocar em Jó, deixa eu tocar nos bens, deixa eu tocar em tudo que Jó tem. Aí eu duvido que ele não vai blasfemar contra o Senhor. Mas interessante que Deus não conhece o homem somente por fora, mas sim Deus conhece o homem por dentro, e sabia que Jó ia passar por todos os desafios, mas não ia blasfemar contra ele. E se Deus soubesse que Jó não ia aguentar os desafios, Deus não ia permitir que Jó passasse por essas tribulações. Mas Deus disse assim: vai, toca tudo que ele tem, mas não toca na alma de Jó. E a Bíblia fala que Satanás retirou dali e começou então a fazer o alvoroço. Tocou na riqueza de Jó, matou todos os seus camelos, todo o seu gado, todas as suas ovelhas. E restou um para trazer a notícia. Sempre sobra um, né, irmãos, para trazer a notícia. Trouxe a notícia para Jó: olha, tal, foi todo destruído lá, seus camelos. Beleza. Agora estavam os filhos de Jó reunidos na casa do seu irmão mais velho, como de costume, celebrar, comemorar, fazia banquetes, festejava entre si, era uma família unida. E de repente veio um vento, soprou aquela casa, e a casa caiu e matou todos os filhos de Jó. E sobrou um para trazer a notícia. Trouxe a notícia para Jó. E assim, Satanás, não ficando satisfeito, viu que Jó não se abalou a ponto de blasfemar contra Deus. Jó abalou por ter perdido os seus filhos, abalou pela perda material, mas ele não chegou ao ponto de blasfemar contra Deus. Agora houve a segunda reunião, estava Deus e os anjos, agora, mais uma vez, e Satanás agora pede permissão para tocar no corpo de Jó. E agora Satanás lança uma doença maligna, uma chaga maligna no corpo de Jó. Além de ele perder sua riqueza, seus filhos, agora Jó está doente, leproso. E a história vai dizer que Jó agora está sentado na cinza, porque a cinza aqui significa o lixo. Jó estava sentado no lixo, se coçando com um caco de telha toda a sua lepra. Você imagina um homem de respeito, um homem que outrora todo mundo olhava ele como um homem do Oriente, mais respeitado, agora sentado, coçando-se com um caco de telha, cachorros lambendo as suas feridas. Mas uma coisa nós entendemos aqui, que nessa história Deus permite algumas coisas ruins para mostrar que Ele é Deus em todo o tempo, meio nos tempos difíceis, nos tempos de escassez. Por quê, irmãos? Deus permite às vezes coisas ruins acontecer para arrependimento de pecados, para salvar uma nação. E aqui Deus permite algumas coisas acontecer para balançar a figueira, para que as pessoas possam ver que Deus tem pressa em fazer algo. Um exemplo, a pandemia. Nós assistimos de perto isso. Quando veio a pandemia, muitos leitos dos hospitais, todos cheios. Muitas pessoas naquele momento se arrependeram dos pecados. Muitas pessoas naquela hora
foram salvos porque chegou o fim, eles viram que não tinha mais jeito e foi o momento às vezes de arrepender para ser salvo. Então Deus permite muitas coisas. Muitos aqui nós podemos ver também empresários pela sua ganância, pessoas avarentas, pessoas que através da pandemia mostrou que aquelas pessoas que falavam: olha, eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro suficiente, eu tenho riqueza, eu tenho tudo. Quando veio a pandemia, mostrou e eles perceberam que todos foram fracassados, que o próprio dinheiro não salvou a própria vida deles, de familiares. É Deus mostrando que só basta um vírus para trazer um fracasso na humanidade, seja qualquer classe social. Quem entende que Deus está no controle de tudo? E Deus estava mostrando aqui para Jó: olha, estou permitindo tudo isso, mas a tua alma eu estou guardando. Estou permitindo tudo isso, mas não se preocupe, a vitória está chegando. Deus conhecia Jó por dentro, queria mostrar para Satanás que ele ia ser capaz de vencer todos os desafios e não ia blasfemar contra Deus. Olha que interessante nos Salmos 1, 3 e 4: e como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Olha que interessante. Aqui o salmista está dizendo que nós somos uma árvore plantada à beira das águas correntes. Independente de qualquer estação, de qualquer tempo, as folhas não caem, as folhas não murcham. O que o salmista está dizendo? Que em qualquer tempo na sua vida é tempo de prosperidade, é tempo de bênção. Qualquer tempo que você tem passado de dificuldade na sua vida, Deus é o Deus que cuida de você. Se você for olhar para você, quantos momentos que você pensou que não ia conseguir? Tanto na sua área financeira, tanto na sua área sentimental, em qualquer área da sua vida. Se você analisar, olha, jamais eu teria conseguido vencer isso, mas no final você olhou para você: como eu consegui superar isso? Porque você é uma árvore que está plantada junto ao ribeiro. E essa árvore plantada junto ao ribeiro, Deus que sustenta, é Deus que dá a vitória para a sua vida. E disse a Bíblia: não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como uma palha que quando o vento vem, o vento leva, o vento espalha. São todos acabados. Mas os servos de Deus. E aqui, se nós estivermos aqui firmados com Deus, irmãos, nossos projetos, nossos sonhos darão certos, nossos objetivos darão certos, mesmo com a alma ferida, mesmo nós custando aguentar, às vezes vindo arrastado, pelejando, mas nós vamos vencer. Sabe por que isso? Provérbios 16, 13. O Jó 42, 2 diz assim: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse versículo é muito bonito. Olha, Jó dizendo aqui: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Jó 42, 2. Ele acreditou que os planos de Deus eram perfeitos para a vida dele. Ele acreditou que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. E assim também a igreja tem que acreditar que os planos de Deus é perfeito para mim, para você nessa noite. Os planos de Deus é melhor para mim, é melhor para você nessa noite. Agora Provérbios 16, 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Qual a diferença do ímpio e do justo? Porque quando você acorda pela manhã, você está consagrando os seus filhos ao Senhor. Você está consagrando a sua casa ao Senhor. Você está consagrando o seu trabalho ao Senhor.
Você está consagrando tudo ao Senhor. É por isso que não tem como dar certo. Tudo que você fazer vai dar certo, porque está consagrado ao Senhor. Pode ter desafios? Pode. Pode ter dificuldade? Pode. Mas está em consagração. Está debaixo do seu joelho. É assim que nós acreditamos que nós temos que consagrar tudo ao Senhor. Quem está entendendo? Irmãos, e aqui, nesse texto de Jó, nós podemos observar algumas coisas. Que Satanás, ele pode tocar em três coisas, como tocou na vida de Jó. Naquilo que o homem tem. Satanás tocou nos bens materiais de Jó. Deus permitiu. Então, Satanás aqui toca, às vezes, em muitas pessoas, e Deus permite para ver se vai abandonar a fé, se vai blasfemar contra Deus, se vai desistir da caminhada. Deus permite várias diversidades. Deus permite Satanás, às vezes, colocar alguns tropeços, algumas dificuldades, para provar a fé de muitos. E muitos têm dado passos para trás, desistindo. Então, segundo, naquilo que o homem ama, Satanás tocou naquilo que você mais ama, que é os nossos filhos, tirando a própria vida dos filhos de Jó. Todos perderam, todos. Nós amamos os nossos filhos mais do que qualquer bem aqui na terra. A riqueza maior do ser humano são os filhos. E agora Satanás agora vai lá e toca na vida dos filhos de Jó. Você imagina um pai agora de luto, 10 filhos, 10 caixão saindo para um velório. Você pode imaginar a crise emocional de Jó. Você pode imaginar o corpo de Jó, a alma de Jó, a tristeza, o fracasso de perder agora aquilo que ele mais amava. Porque Satanás pensou: olha, se eu tocar nos filhos, acabou. Jó agora vai murmurar, vai blasfemar contra Deus. Agora acabou Jó, agora não vai ter mais força. Jó vai pedir até agora para que Deus mata ele, consuma ele, vai desistir de tudo. Mas o que Jó fez, mesmo com a alma ferida, mesmo machucado, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendita seja o nome do Senhor. Você imagina, irmãos, mesmo na dor, ele agora dizendo: olha, os filhos não é meu, os filhos são de Deus. Deus levou para ele entendeu. Satanás perdeu mais uma vez, porque Jó reconheceu que Deus tinha levado para o céu. E naquilo que o homem é, Satanás toca. Terceiro, naquilo que o homem é. Satanás tocou no corpo de Jó. Olha, se agora uma enfermidade for no corpo de Jó, acabou. Ele vai sentir nele, na pele dele. Ele vai blasfemar contra Deus. E mesmo Jó sentado na cinza, com um caco de telha, se coçando, sentindo as dores das chagas, Jó disse no Jó 19:25: eu sei que meu Redentor vive, Ele vai levantar em meu favor. Mesmo machucado, ele está dizendo, ele tinha esperança: eu sei que eu tenho um Deus, um Redentor, que Ele vai levantar para me dar a minha vitória. Você imagina isso, irmãos? Ou seja, Jó está dizendo: olha,
mesmo aqui no lixo, na cinza, passando por tudo isso, eu não perdi a minha fé, eu não perdi a minha esperança. E uma coisa eu quero dizer: Jó conhecia Deus somente da história. Jó não conhecia Deus de perto. Através dessas lutas, dessas dores, Deus está trazendo Jó para mais perto. Jó está conhecendo Deus mais perto agora. Ele falava que os meus olhos não conheciam. Interessante que Deus aqui permite Satanás tocar na vida de Jó. O que nós falou naquilo que ele tinha, na vida financeira dele, naquilo que ele mais amava, são os filhos de Jó, e naquilo que ele é, que é no corpo de Jó. Irmãos, você pode perceber que na saúde é onde que o homem se sente mais fracassado, mais miserável. Quando o homem está enfermo, dependendo de tudo, ou depender de alguém colocar uma fralda, ou depender de enfermeira dar banho, depender de fazer tudo, é ali que você se sente o mais miserável, o mais fracassado. Quem já passou por isso sabe. Aí você vai perceber que você não é nada sem Deus. Se você não tiver Deus, nós não podemos ser nada. É aí que nós olhamos para nós e falamos assim: quem nós somos? Nada, se Deus não tiver em nossa vida, irmãos. E assim Deus permite às vezes muitos passarem dessa forma, num leito de enfermidade, por momentos difíceis, por perca, para mostrar: só Ele pode fazer, só Ele está no controle de tudo. E aqui nós podemos ver que a crise de Jó foi tão grande, que mesmo Jó passando por tudo isso, houve críticas. Você já observou quando você passando por uma luta, tem pessoas que te abraçam, te ajudam, mas tem pessoas que só vêm para criticar, para te julgar. E aqui vai dizer que durante 7 dias os amigos de Jó estavam com ele jejuando, rasparam a cabeça, colocaram o pano de sacos, estava jejuando com Jó, estava clamando com Jó em silêncio. Mas aqui você pode observar que os amigos de Jó, depois dos 7 dias acabaram. Ele está dizendo: Jó, você pecou, né? Você deve ter cometido um pecado muito absurdo. Aí começaram aqui, então: você deve ter roubado, você deve ter traído a sua esposa, Jó. Jó, alguma coisa você tem que fazer. Você fez pior, você blasfemou contra Deus, não? Porque a consequência que é do pecado, há permissão também de Deus. A consequência do pecado, quando a pessoa comete a desobediência, vem a consequência do pecado. Mas Jó era um homem sincero, reto e fiel a Deus, desviava do mal. Então não foi permissão de Deus. Deus permitiu Jó passar por tudo isso, mas eles queriam ver: olha, só há um jeito, se for pelo pecado. Não tem como Jó passar por isso se ele não tiver em pecado, se ele não tiver cometido alguma coisa. E começou agora o julgamento aqui sobre a vida de Jó. E sabe o que Jó falou? Ah, se eu tivesse um advogado para poder julgar minha causa. Engraçado que Jó não tinha ninguém para defender ele. E eu vejo que a diferença aqui de Jó nós encontramos de Pedro. Quando o diabo disse para Pedro: olha, pediu permissão para cirandar na vida de Pedro, para bagunçar a vida de Pedro. Ele queria peneirar. E Jesus rogou ao Pai para que isso não acontecesse. Pedro teve um advogado, defendeu a causa de Pedro. E Jó está dizendo: olha, estou sozinho. Jesus ainda não era manifesto para advogar a causa de Jó. Muitas coisas hoje, irmão, não acontecem na nossa vida porque nós temos Jesus como advogado.
Muitas coisas ainda Deus tem nos livrado, porque Jesus, o nosso advogado fiel, tem defendido a minha causa e a sua causa. Se não fosse Jesus, seria muito pior. Quando Satanás ele vem com acusação, olha, eu vou entrar e vou peneirar, eu vou bagunçar, Jesus vem. Deus, não deixe que isso aconteça. E é por isso que nós cremos aqui que o nosso advogado fiel, Jesus Cristo, nosso Senhor, tem nos defendido. Irmãos, e aqui nós podemos observar que Deus não deixa nós ser provados mais do que nós podemos suportar. Mas uma coisa que, algo que nos chama atenção, que na história e no cenário que Jó vivia, Deus já tinha preparado um início, um meio e um fim. Quem lembra daquela passagem? Quem começa a obra, ele é fiel para terminar. Ele não vai deixar nem o início, nem na metade, ele vai acabar. E aqui na vida de Jó não foi diferente. E mesmo aqui nas dores, nas aflições de Jó, nas provações, Jó, o que ele fez? Olha, eu vou levantar um altar a Deus. E Jó, ele levanta um altar de oração a Deus, clamando ao Senhor para virar o cativeiro de Jó. Quando ele disse, eu sei que meu Redentor vive, ele está pedindo, Senhor, olha para mim, o Senhor meu Redentor, o Senhor pode mudar o meu cativeiro, o Senhor pode mudar a minha história. Interessante que 1 Coríntios 10, 13 vai dizer, não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Olha o que diz aqui apóstolo Paulo, que Deus não vai permitir tentação maior do que nós podemos suportar, mas quando vir aquela pressão, aquela que nós não aguentamos suportar, Ele vai nos dar um escape. Deus vai dar um escape, Deus vai mostrar uma saída. Interessante aqui que Jó 42 verso 11, para nós concluirmos esta mensagem, diz assim, então vieram a ele os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolava acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Está confirmando que o Senhor havia, o mal que o Senhor havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estágio de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de ovelhas e 1.000 jumentas. O que quer dizer aqui? No verso 42, Deus vira o cativeiro de Jó. Agora Jó em casa, depois que passou por todas as aflições, todos os momentos difíceis na sua vida, Deus começa a trazer a restituição na vida de Jó. A Bíblia fala que irmãos, todos aqueles que conhecia, você imagina, irmãos, o tanto que Jó conhecia gente demais, pois ele era respeitado demais, era o mais famoso no Oriente. Diz que todos que o conheciam foram à casa de Jó, um levava um pendente de ouro, levava dinheiro, levava camelo, levava gado, e foi. E Deus foi restituindo. Quando Jó assustou, a Bíblia fala que o segundo estágio foi maior do que o primeiro. Jó tinha o dobro de tudo. E Deus restitui para quem é fiel, porque Jó recuperou e foi até o fim, e não desistiu, e não blasfemou. Passou pela aflição, passou pela dor, mas Jó ele cria que no final
Deus ia levantar e ia restituir tudo o que havia perdido. Em meio às nossas dores, nossas crises, nós não poderemos perder a nossa fé. Em meio às nossas dificuldades, às suas aflições, não perca a fé em Deus. Hoje pode estar difícil, dia de dor, dia de choro, dia de dificuldade, mas amanhã pode ser um dia da restituição na nossa vida. Hoje pode ser um dia de feridas. Hoje pode dizer que a alma não se alegra, a alma não tem prazer para se alegrar na presença de Deus, mas amanhã pode ser o dia de cantar, o dia de alegria. É isso que Jó está nos ensinando. Ele não perdeu a esperança. Jó está provando aqui que não há ninguém que ele podia amar mais do que Deus. Não há ninguém, porque a Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre as riquezas, amar a Deus sobre os filhos, amar a Deus sobre tudo. E às vezes muitos estão invertendo isso. E Jó estava aqui provando que amava a Deus mais que as suas riquezas, mais do que seus bens materiais, mais do que tudo aquilo que ele tinha conquistado no primeiro estágio. Ele está provando: olha, eu perdi, mas não perdi a minha fé, eu estou amando a Deus a mesma coisa. Jó aqui provou que amava a Deus mais que os seus filhos. Olha, é uma coisa, um bem maior que eu tenho, é os meus filhos, mas nem os meus filhos, a dor poderia separar eu do amor de Cristo Jesus. Como diz a Bíblia, nada poderá nos separar do amor de Cristo. É só quem perde filho sabe o tamanho da dor que você tem que conviver todos os dias, mas isso não pode separar eu e você do amor de Cristo. Isso não pode deixar que nós perdemos a nossa fé na nossa caminhada. Jó está provando: olha, eu amo a Deus porque veio de Deus, Ele me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó aqui está provando que ama a Deus mais do que a sua própria vida. Você imagina, irmão, sendo agora coberto de lepras, e a mulher chega e diz: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Abandona esse Deus, Jó, já chega de tanto sofrimento. E Jó disse: porque nós recebemos o bem com prazer, e agora nós não podemos receber o mal. Aí que ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está provando aqui que ele está amando a Deus mais do que a sua própria vida, que Deus poderia tirar a vida dele, que ele disse assim: até os meus ossos irão descer à sepultura adorando a Deus. Que grande fé, irmão, só de conhecer Deus de longe. E agora Jó começa a conhecer Deus de perto, sabendo que aquela provação não era o fim, que aquela provação Deus estava provando ele, para que ele conhecesse a Deus mais de perto. Então muitas provas que vêm na sua vida é para que você conheça Deus mais de perto, é para que você aumente a sua fé, é para que você possa estar mais forte para as próximas lutas que virão na sua vida. Então devagar, devagar as provas vão vindo, as lutas vão vindo, mas vão te fortalecendo, vão deixando você mais forte, porque essa primeira luta não te matou, a segunda não vai, a terceira não vai, a quarta não vai, só vai fortalecer você. Você vai ficar mais forte para as próximas batalhas que você irão enfrentar. Então, se você está passando às vezes por algum momento na sua vida, como nós estamos ministrando essas mensagens durante essas séries, talvez algumas delas identificou com você, e você viu que, como eu digo aqui, nós não somos a última bolacha do pacote. Antes de nós passarmos, alguém já passou. Antes de nós passar por alguma tribulação, alguma dificuldade, alguém já passou também. O próprio Jesus passou por aflições, mas ele disse: eu venci, tenha bom ânimo. Então nós devemos aprender que o Evangelho
de Cristo Jesus, Ele também permite nós passar por várias adversidades, por perseguição, por perca, por doença. Sabe por que isso? Porque nós não somos daqui, nós somos do céu. Aqui é um lugar de passagem. Nós estamos passando para Canaã, e nessa passagem para a terra de Canaã, nós vamos passar vários desafios. Nosso lugar não é aqui. Muitos estão nesse momento de carnaval agora, festejando, se alegrando, adorando outros deuses, se prostituindo, usando drogas. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Muitos estão desperdiçando o tempo, estão desperdiçando aquele momento de estar com Deus. Talvez vidas estão sendo ceifadas agora, vidas estão sendo tiradas, mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Fique de pé nessa noite, nós vamos orar. E nessa noite nós viemos, aleluia, nós podemos entregar ao Senhor, amém? Se você estiver assim, você pede ao Senhor ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda. Fala conosco, Jesus. Respira. Aleluia. É tudo que você precisa fazer neste momento. Aleluia, Jesus. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Ele vai cuidar da sua alma. Respira. Tocou em tudo, mas não tocou na alma. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Oh, aleluia. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu creio, Jesus. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Você crê nessa noite, querido? Respira. Aleluia. Você crê nessa noite? Ele está cuidando de ti nessa noite. Respira. Oh, aleluia. Ele está cuidando de ti. Oh, aleluia. Respira. Oh, aleluia. Respira. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa.
está falando com você aqui nessa noite. Eu creio, Jesus. Respira.